Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos falar aqui de um milagre real que aconteceu com a vida do nosso irmão diácono Natalino. Quando eu falo de milagre, sempre é um assunto muito polêmico. Até porque, mediante as ascensões das redes sociais, é visto que o inimigo tem trabalhado até mesmo usando o nome das religiões, o nome das igrejas, para implantar dentro desse contexto religioso falsos profetas. E a Bíblia falava de falsos profetas. Sim. E com isso, esses falsos profetas, eles não preocupam muito com o nome da igreja. Eles estão em busca de likes, em busca de números. Então, quando acontece um verdadeiro milagre, muitas das vezes é desacreditado. E sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, entrevistando o irmão Natalino e a irmã Glaucia. Verdade. Boa noite, irmão Natalino. Boa noite, irmã Glaucia. Paz do Senhor Jesus. Boa noite, Pai do Senhor. Paz do Senhor, irmão Joel. E estamos aqui, para testemunhar. Quem nunca viu, vai ver e vai conhecer um verdadeiro milagre. Então, tudo começou com uma dor nas costas. Eu acredito que aquilo foi o início, né, Glaucia? Sim. E eu comecei a reclamar dessa dor nas costas. Tinha noite que eu dormia sentado, porque eu não conseguia dormir deitado. A Glaucia mesmo lembra disso. E tudo começou daquele jeito. E eu comecei a me sentir muito cansado uma noite antes do ocorrido. Inclusive, eu tinha um tempo que eu terminava meu trabalho, geralmente era até 11 horas da noite. E nesse dia eu trabalhava um pouquinho e sentava. Inclusive, eu liguei para a Glaucia e falei com ela que eu ia demorar muito naquela noite, que eu não sabia a hora que eu ia chegar em casa. Porque eu estava muito cansado mesmo. Fui embora para casa, cheguei em casa normal, deitei. Eu não sei se foi foi no outro dia que eu comentei com você, né? Eu comentei com ela que eu precisava ir no médico, que eu não estava bem. E um tempo atrás ela já estava me mandando ir no médico. Só que homem é meio teimoso, né? Olha aí, ó. Homem é meio teimoso. E eu não ia, não fui. Então no outro dia eu resolvi ir, que eu senti que eu estava assim, muito mal mesmo. Então naquele dia, geralmente a Glaucia ela saía para trabalhar, e o Danielzinho era recém-nascido ainda. Geralmente eu levava ele para babar. E depois eu ia trabalhar. Aí nesse dia, Deus foi tão bom que o Felipe, meu filho mais velho, ele pediu para ficar em casa. E eu falei, não, você vai para a escola. E ele falou, não, pai, deixa eu ficar em casa. Não, eu falei, você vai para a escola. Até que eu deixei ele ficar em casa. E Deus estava usando a vida dele, porque se ele não estivesse em casa... Na realidade, ele já estava algum tempo sentindo essa dificuldade respiratória. Como eu trabalhei já no hospital, eu sei mais ou menos, né? E na segunda-feira, que teve um feriado, nós fizemos a compra pelo aplicativo e ele foi buscar as compras lá embaixo. A gente mora no segundo andar. E eu reparei que ele subia a escada. Eu não ajudei ele, porque de cesárea, né? Pouco tempo e tal. E vi que ele carregava a sacola e chegava ali. E eu falei com ele, você dá um jeito de ir no médico, porque isso não é normal. Essa canseira que você sente, isso não é normal. Porque a pessoa cansa. Claro. Mas você via automaticamente Fora do normal, né? o esforço respiratório. No dia mesmo que ele passou mal, ele levantou de manhã, eu falei com ele assim, como ele tinha demorado mais tempo para fazer o trabalho, e o Daniel levantava da cama, era arrancar a tomada, acordava junto. Então eu falei, fica deitado com o Daniel, porque ia para babar mais tarde, para você descansar um pouco mais. Aí ele falou, não, eu vou levantar e tomar café com você. E naquilo que ele levantou e tomou café comigo para mim ir trabalhar, eu já tinha reparado que a respiração dele não estava normal. Eu falei, olha, você deixa o Daniel na babá e vai ao médico, porque isso não é normal. Você passou mal ontem, isso não é normal, você dá um jeito de ir no médico. E naquilo eu peguei e saí para trabalhar, fui pegar as meninas. Quando eu já estava a caminho da primeira casa, o Felipe me liga, mãe, o pai desmaiou. Aí eu falei, chama a ambulância que eu já tô retornando para casa. Aí quando eu cheguei em casa, já tinha polícia, bombeiro, paramédico, todo mundo lá, dando auxílio para ele, né? Eu cheguei em casa, ele estava sentado no chão.
Aí eu só lembro que ele olhou pra mim assim e abaixou a cabeça de novo. Por isso que sempre eu tive muita convicção que Deus já estava trabalhando. Que tinha a mão de Deus ali, sabe? Porque era pro Felipe ter ido pra escola. E a cena seria... A realidade seria, o Felipe chegaria da escola, porque ele chega 3 horas, e ele ia topar o pai morto, porque não ia ter quem Não dá... ia conseguir pedir ajuda? Sim. Então o pai ia estar morto e o Daniel aos gritos, dentro de casa. Era novinho, talvez poderia até engasgar, algo assim? Sim. E eu lembro que no dia da internação dele, eu falei, nós chegamos no hospital, ele foi na frente de ambulância, e eu e o Felipe fomos atrás, chegamos lá, ele entrou, deu 5 minutos, eles liberaram a gente entrar. Aí eu falei, ele tá bem, porque já liberou a gente entrar. E naquilo eu cheguei, quando eu bati o olho nele... Obrigado, Felipe. Quando eu bati o olho nele, é assim, eu vou falar pra você, naquele momento eu falei, tá morrendo. Que eu tentei olhar os monitores, que não via batimento, não via oxigenação, não via nada. Eu simplesmente falei com o Felipe, falei assim, Felipe, vamos sair, vamos deixar os médicos trabalhar, porque eu ali naquele momento, eu tinha certeza que ele estava morrendo. Tinha certeza. Então, passei a mão no Felipe e fui pra fora. Não deu 5 minutos que a gente estava lá fora, aí veio assistente social, psicólogo, aquele monte de gente, e chamou a gente para uma salinha à parte. Naquilo eu já falei, morreu. Já veio avisar, né? Eu falei, sim, morreu. Gente, Eu não que entendo situação. muito inglês, mas o pouco que eu entendi, aí eles conversando com o Felipe, perguntando, vocês têm um bebê em casa? E aquela conversa macia, né? E naquilo eu já falei, morreu. Aí eu falei assim, pode falar pra mim, doutor, ele morreu. Aí ele, ainda não. Nossa, essa frase é triste. Ele, Ainda não. Ainda não. Nossa. Ele falou assim, eu estou aqui conversando com você, enquanto eu estou conversando com você, os meus amigos estão tentando trazer ele de volta. Só que naquilo que ele saiu, eu e a tia Lena já nos posicionamos. Ela falou, Gal, tem um louvor que a gente canta lá na igreja, Olha, gente, que uma escuta palavra essa de parte. poder saiu do trono e nós vamos declarar isso agora. Glória a Deus. E aquilo a gente dobrou o joelho ali e ela cantou aquele louvor comigo. E na minha oração era, Senhor, porque eu sei o que é uma pessoa, né, ter parada cardíaca e dependendo das sequelas que fica, as coisas. Então eu falei, Senhor, se for pro Senhor levar, que o Senhor leve, não deixa sofrer. Mas se for pro Senhor operar um milagre, o Senhor vai permitir ele ficar. E naquilo o médico falava que ia lá e voltava, o médico levou 45 minutos para retornar, para falar com a gente. Aí a tia, calma, Gal, isso é bom sinal, se ele não voltou é bom sinal. Eu falei, glória a Deus. E naquilo, mas o coração da gente fica, né, desesperado. Porque sem saber, mas naquilo ali eu orei e falei, Senhor, o Senhor faça a sua vontade. Eu não quero que ele sofra. Não quero que ele sofra. E naquilo o médico foi, depois de 45 minutos ele retornou. E ele disse, olha, nós descobrimos o que está acontecendo com ele. Ele teve uma embolia pulmonar. Embolia pulmonar. Embolia pulmonar. E de 1.000 pessoas, uma sobrevive. Nossa. De 1.000 pessoas, uma O médico sobrevive. falou isso com vocês ali naquela sala. Sim. E ele falou assim, olha, agora nós tivemos... Aí ele foi entubado, ele teve várias paradas, né, cardíacas, e ele falou assim que eles fizeram uma medicação que se chama TPA. E essa medicação, a maioria das vezes, ela deixa sequela. Na realidade, eles não falam o total de tempo, mas ele ficou sendo reanimado 40 minutos. Reanimado 40 Sim. minutos. Eles faziam a massagem, trazia o coração de volta, aí parava. Aí eles voltavam com a reanimação e o coração parava novamente. Nossa. Então, nesse processo todo, foi 40 minutos. Tentando, indo, voltando, Indo, voltando. De dosagem de epinefrina, foram 10 doses.
aqui no No prontuário dele tem. Tem tudo isso aqui. Foi 10 doses de epinefrina usadas na reanimação dele. E fala ainda que foram 40 minutos, se você depois traduzir, porque tá em inglês, mas se você traduzir essa parte aqui, o histórico, você vai ver que ele foi reanimado durante 40 Conta minutos. tudo aqui. Conta tudo. Foi usado 10 doses de epinefrina, foi 40 minutos reanimado. Só conseguiram fazer com que o coração dele voltasse a bater sem parada depois que fizeram o procedimento nos brônquios. Fizeram um corte na virilha, onde eles foram com um aparelho e conseguiram arrancar alguns coágulos do pulmão que estava obstruindo. Isso que fazia a parada cardíaca, porque o sangue não conseguia passar e o coração parava. Então, eles tiveram esse TPA, essa medicação que foi usada, é para quebrar esses coágulos, para o sangue circular e a oxigenação circular e o coração voltar a bater. Foi aí que o coração dele ficou sem parar, né? Depois desse procedimento. Depois de 40 minutos, volta... Morre e volta, morre, né? morre e volta. Gente, que situação difícil. E a realidade, e quando eles conseguiram, né, fazer esse procedimento que o coração dele voltou, foi onde a médica da UTI me chamou para conversar. Que foi... Eu perguntei a ele, doutor, quanto tempo vai levar esse procedimento? Como que vai ser? Ele falou, é rápido, mas eu vou te pedir 45 minutos para estabilizar ele, para deixar tudo certo. Eles foram voltar depois de 3 horas. Nossa. Depois de 3 horas, porque foi nesse período que ele ficou sendo reanimado, com essa, né? E eu lembro que a médica, que depois disso tudo, que foi levar ele pra UTI, que colocaram ele na UTI, a médica me chamou. E a palavra dela era sempre assim, olha, sinto muito, mas ele tá muito, muito, muito doente. Teve um momento, então, que você chegou a achar que ele não sairia dali vivo. Na realidade, nesse dia, eu já achava que não. Que ela falou assim, olha, ela contou toda a história, os 40 minutos, as paradas, e falou assim comigo, falou, olha, eu quero te preparar que ele tá muito, muito, muito doente. Se ele der mais uma parada cardíaca, ele já não volta. Nossa. O coração dele não aguenta se ele der mais uma parada cardíaca. E o mais interessante, aí ela falava que ele estava muito, muito doente, que se parasse não morria. Ali mesmo eu já virei pra ela e falei assim, não. Você começou a falar. Ali mesmo, na hora eu falei com ela, não, ele é um milagre. Ele não vai morrer. Você já decretou. Ali, na primeira palavra da médica, que ela falou que não tinha jeito, se ele desse mais uma parada, ele ia morrer, que ele não aguentava, eu falava, não, ele vai aguentar, ele é milagre. Deus fez um milagre na vida dele. E ali eu já comecei a declarar o milagre. Na realidade, da internação, após a internação, eles me pediram 72 horas, né? Foram 72 horas, assim, angustiante, porque eles falaram, primeiro, a gente precisa dessas 72 horas, primeiro, por causa do TPA, que foi a medicação foi feita, e os 40 minutos de reanimação, ele poderia ter morte cerebral. Ou, provavelmente, alguma sequela, porque faltou oxigênio no cérebro. E, automaticamente, algum neurônio morre com essa falta de oxigênio. Então, eles falaram 72 horas pra gente descartar a morte cerebral. Primeiro veio a morte cerebral, né? Que eles queriam que esperasse as 72 horas para declarar a morte cerebral. Pra confirmar, né? Para confirmar. E nisso, eu lembro que... Mas, a grosso modo, pra eles já tinha dado como certo a morte cerebral. Morte cerebral, sim. Só que aí eles esperariam as 72 horas, né? Pra confirmar. E o mais interessante é que quando foi depois das 72 horas, eles me chamaram porque fizeram a tomografia. E o neurologista veio conversar comigo e falou, olha, nós fizemos a tomografia e eu não consegui ver aquilo que eu precisava.
Então eu vou ter que fazer uma ressonância. Uhum. Nele falar que não viu o que precisava, no caso, que era constatar a morte cerebral, eu automaticamente dei aquele sorriso e falei assim, nem vai ver. Nem vai ver, em nome de Jesus. Nem vai ver. Olha aí. Aí ele perguntou, what? Pra intérprete, o que ela falou? Aí eu falei, nem vai ver. Aí ele balançou, tipo assim, se você acredita nisso, né? E eu falei, beleza. Aí ele falou, amanhã de manhã eu vou ter que fazer uma ressonância magnética. Eu falei, pode fazer a ressonância. E o mais interessante é que quando, no outro dia pela manhã, eles me ligaram para autorizar a ressonância, eles falaram, olha, só que a gente vai precisar tirar um pouco da sedação dele, porque ele está 100% sendo oxigenado pela máquina. E a máquina não pode ir para a sala de ressonância. Nós vamos ter que retirar um pouco, por quê? Para conseguir colocar ele na outra máquina que leva. Só que quando eles foram ver, como ele estava 100% na máquina, a máquina da sala de ressonância não dava o suporte que ele precisava. Aí eles pediram autorização para diminuir a medicação, a sedação dele. Aí eu lembro que quando eu cheguei lá para visitar, a enfermeira falou assim, a ressonância foi cancelada. Eu falei, mas como assim? Não, porque com 10 minutos que a gente tirou a sedação dele, ele acordou. Aí eu peguei e falei, aí ela, pois é, então não tem morte cerebral. Então a gente descartou a ressonância. E o mais interessante, irmão Joel, eu gosto de ressaltar essa parte, porque foi uma experiência minha com Deus, que quando o médico falou que precisava da ressonância no outro dia, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor responde às orações. Eu sei que o Senhor mostra. E eu quero da parte do Senhor agora um sinal que ele não tem morte cerebral. Eu falei com Deus, eu quero um sinal do Senhor que ele não tem morte cerebral. Me mostra de alguma forma. Eu cheguei perto dele, peguei na mão dele. A pressão dele estava 9/6. Eu falei, meu amor, se você me ouve, me dá um sinal. Quando eu falei assim, de 9 foi para 10, 11, 12, 13, 14, foi lá em 17/10 a pressão dele. É bom, né? Nossa. Aquilo me bateu uma alegria. Eu chorava de alegria, não era de tristeza, não, de alegria. Aí eu afastei da cama, a pressão dele foi normalizando de novo. Eu cheguei perto dele, peguei na mão e conversei com ele, a pressão dele disparou. Aquilo ali, eu fui pra casa numa alegria, uma alegria. Eu falei, mãe, eles podem fazer o que ele quiser. Ele não tem morte cerebral, ele não tem. Porque o Senhor, aquilo que eu pedi, o Senhor me mostrou. Então foi muito forte, foi algo muito forte. E assim, aí descartou a morte cerebral. Aí isso foi numa terça-feira, passou quarta, quinta, na sexta-feira os rins dele param. Completamente. Nesse dia foi o que eu sempre chegava em casa e falava, Felipe, não, o papai tá bem, filho, o papai tá bem e tal, mas nesse dia eu falei, filho, olha, vamos nos preparar. Porque eu não gostei do que eu vi. E esse dia eu não tirei foto, eu fiquei tão desnorteada. Porque eu cheguei lá, todos os dias eu chegava e via ele. A única coisa que inchava nele era as mãos. Mas nesse dia, da cabeça aos pés, a cabeça dele ficou mais ou menos assim, ó. Então ele inchou a cabeça, da cabeça aos pés, não tinha onde não estava inchado nele. Nossa. E eu lembro que nesse dia a médica me chamou e a médica chorava. A médica também se envolveu emocionalmente? Sim. Os médicos? Ela chorava e falava assim, me desculpa, tudo que eu podia eu fiz. Tudo que a medicina podia, a gente fez. Nossa, olha aí, gente. Os rins dele parou totalmente, nós vamos começar com a diálise. Mas, você quer que chame um pastor, um padre, para orar? Porque ele tem 24 horas. Então eles chegaram a decretar um tempo de vida para ele. Sim, final. 24 horas. É? 24. Foi onde eu acionei a igreja, né? Nossa, é muito E começamos uma corrente. Um relógio de oração. Foi mesmo. Foi um relógio de oração. O mais interessante é que moveu muita gente. No Brasil, eu fiquei impressionado, viu, irmão Joel? Fiquei impressionado que eu não sabia que tanta gente gostava de mim. Moveu todas as igrejas, todas. Católicas, evangélicas,
Os católicos, tava todo mundo rezando por mim, Olha que benção. entendeu? Então moveu todo mundo, todo mundo. Eu fiquei assim, depois que eu acordei, que foi 15 dias em coma. Então eu fiquei 15 dias em coma. E depois que eu acordei, que eu fiquei sabendo tanta gente que orou por mim, eu fiquei impressionado. Todas as religiões, né? Todas. Mensagem de todos os tipos Sim. de pessoas, né? Assim. Eu falo, aí que a gente vai ver o que é, né, o verdadeiro evangelho. O que são, porque nós, cada um servimos uma denominação, mas o propósito é um só, é o céu, é Jesus. Nossa. É o céu e é Jesus. Não tem outro. Pode ser batista, presbiteriana, pode ser qualquer outra denominação, mas é Jesus que nós servimos. Vocês puderam ver aí, né, Natalina? E ver a união. Porque assim, irmão Joel, eu falo que eu tive muito apoio. Pessoas que eu nunca nem vi na vida. E aqui eu não posso nem citar nomes, porque, gente, foi um apoio que eu, sinceramente, não sei descrever. A nossa igreja do Brasil, que é a Batista Renovado, o pastor Maurício, eles fizeram, não foi um dia de relógio, não. Enquanto o Natal não melhorou, eles não pararam o relógio. E assim, pessoas assim que eu nunca vi na vida, chegava mensagem no meu celular e eu fiquei assim, como que conseguiu? Olha, gente, nós tivemos o auxílio, o apoio dos irmãos da Universal. Eu vou falar para vocês, irmão Valmir, irmã Rosângela, olha, outros Pastor, que eu não... né? O pastor Flávio. Então, assim, eu não recordo o nome dos outros, mas, gente, que povo amoroso, que foi um alicerce para O nós. Natalino falou do pessoal da Igreja Católica, Da né? Igreja Católica lá em Resplendor. É porque em Resplendor, todo mundo conhece o Natal, né? Todo mundo conhece. Então, assim, lá, as igrejas, Redondeza, tinha gente, irmã Gláucia, a irmã tá orando, tá querendo notícias. Então, assim, o povo de Deus se uniu Aqui, em oração. aqui em Manchester mesmo, eu vi as igrejas, outras igrejas evangélicas também. Aqui Sim. a gente também tem que lembrar da igreja do pastor Gessé, que é a Comademate, Osvaldo. Do Ariosvaldo. a Doriosvaldo aqui também. Então, assim, era todo culto eles pediam oração. Eu sei, a gente fica sabendo que eles oraram intensivamente. Depois eu vou te mandar o vídeo, se você quiser editar junto com esse testemunho, a igreja do Wellington, o pastor lá fez uma oração, aquilo eu tava deitada na cama na hora que o Wellington me mandou aquela oração no domingo de manhã. Foi um fervor na minha alma, que Olha eu vou aí. te falar. Lembrando que o Wellington ele era meu patrão. Era patrão do Era meu Natal. patrão. Ó, lá no Brasil. Não, Não, aqui. aqui. Aham, era meu patrão. Aqui, Então essa a igreja igreja também é de aqui. Lowell. A igreja de Lowell. A Zion. A Zion. Então, A assim, Zion, né? a Zion. Olha aí, gente. Assim, sabe, foi algo, mas foi um mover em todo lugar. Portugal tinha uma amiga lá, ela falou, Glaucia, as igrejas estão em oração constante. Então, assim, foi um processo, olha, que não dá nem para descrever a união do povo. Então, podemos dizer que isso é um milagre que elevou a fé das pessoas, não somente aqui em Manchester, não somente nesta igreja, não somente na sua casa, mas na vida de muita gente em toda parte do mundo. Sim. Eu lembro, eu me recordo agora de uma intérprete. No dia que a médica foi conversar comigo, tinha uma intérprete. Eu não vi o nome dela, porque estava começando, então eu não olhava essas coisas. E eu lembro que a médica falou para mim todo o caso dele e tal, falou e virou para mim e falou assim, você tem alguma observação? Você tem alguma observação para fazer? Aí eu peguei e virei e falei assim, tenho. Aí ela virou e falou, o quê? Aí eu falei com ela assim, pergunta se elas creem em Jesus Cristo. Falou. Falei pra intérprete, intérprete, pergunta pra elas se elas creem em Jesus Cristo. Porque, olha pra ele é milagre. Olha aí pra você ver. Ele é milagre, Jesus operou um milagre. E ele tava ali ainda pra morte cerebral, no momento que eu falei isso. Eles estavam achando que ele tava em morte cerebral. A intérprete, irmão Joel,
caiu no pranto. A intérprete A intérprete caiu no pranto, chorava, que ela desconectou a ligação. E essa intérprete, você pode dizer, então, você contando, e ela é relevante para contar, ela outras vezes ela participou, foi ela, por exemplo, quando liga, foi a primeira vez que ela viu? Foi a primeira vez. E ela desconectou, ela caiu no choro que ela não tinha condições de falar. E ela desconectou. E nisso, o mais interessante é que todas as vezes era uma intérprete diferente. Nunca era o mesmo. E nesse dia, nós pegamos uma loirinha. Só que ela, assim, não sabia de nada e tal. Entrou na conversa, porque eles queriam saber o que eu tinha falado, que a outra não falou. Aí ela entrou, eu falei, não tenho questão não, eu só tô falando que se elas creem em Jesus Cristo. Então eu falei a mesma coisa que eu falei pra outra. Só que ela não tinha noção. E o mais interessante é que eu nunca pegava o mesmo intérprete. Olha aí. E no dia que a médica foi dar o diagnóstico, que ele estava com os rins parados, que ele tinha 24 horas, quem volta como intérprete? A loirinha. Olha aí. A loirinha volta. E naquilo, a médica falando, né? Falando que ele tinha 24 horas, que era pra gente se preparar e que não sei o quê. Aquela loirinha, os olhos dela de branca ficou rosa e o olho cheio de água. E eu falei pra ela assim, fala pra ela que ele é milagre. Eu falava. Olha a importância de decretar o milagre. Glória sim, a Deus. Aleluia. E eu falava com a intérprete, e ela querendo chorar, e a médica chorando, a intérprete querendo chorar, e eu falava, fala pra ela que ele é milagre, que Jesus operou um milagre. E naquilo, irmão Joel, aquela mulher chorou comigo, foi na sexta-feira, que os rins dele parou totalmente. Ela falou assim, eu não vou te ver mais porque eu vou sair de folga e só volto na segunda. Então, quer dizer, eu já vou chegar, ele não vai estar aqui, que ele vai ter morrido, né? Então, esse era o pensamento dela. Aí, ela pegou e despediu, chorosa, me abraçou, falou, eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. Aí, deu as 24 horas, eles não me ligaram em nada, eu falei, glória a Deus, ele venceu a noite. Quando eu chego lá, ele em diálise constante, ele ficou em diálise constante, porque não tinha rins, funcionamento nenhum. E quando foi na segunda-feira, quem vem me receber? A própria médica. Aí ela vem, ele conseguiu. Eu virei e falei assim, sim, ele é milagre. Eu não falei pra senhora que ele é milagre? A senhora acredita que ele é milagre? Porque eu fazia com que eles decretassem que ele era milagre. E ela falou pra mim, realmente ele é milagre, não era pra ele estar aqui. Você ouviu isso da própria médica, que tinha falado que ele não tinha esperança. Então, assim, foram processos, dias vividos, porque foram 14 dias de intubação, né? E o mais interessante é que cada processo que a gente vencia, vinha outros. Por quê? Ele, numa sexta-feira, foi os rins parar, e na outra sexta-feira, se ele não conseguisse respirar, os pulmões melhorassem, ele ia ter que ser submetido a uma traqueostomia. Ia ter que fazer um furo nele para colocar oxigênio. Né? Ele não poderia passar da sexta-feira sem o tubo. E eu até questionei a médica e falei, doutora, a senhora já não quer fazer essa tráqueo para acabar com esse processo logo, para colocar ele respirar pela tráqueo? Ela, não, vamos esperar, ele tá indo bem, vamos esperar. E quando foi na quinta-feira, aí sempre que eu ia lá, eu olhava o aparelho de respiração. Aí eu vi que foi de 100 para 80, de 80 para 60, de 60 para 40. E foi, sabe, quando foi na quinta-feira, porque ele ia fazer a traqueostomia na sexta. Quando foi na quinta-feira, eles tiraram a sedação para ver se ele respirava sozinho. E Deus foi tão maravilhoso que tirou o tubo, ele respirou sozinho. Glória a Deus. E o mais interessante é que quando tiraram a sedação, porque eles retiram a sedação, né, pra pessoa respirar, tentar respirar. E eu cheguei, a enfermeira falou assim, ele fala inglês? Eu falei, não. Ele entende alguma coisa? Eu falei, não. Porque ele realmente não entende, né? Falou, como assim não? Nós tiramos a sedação dele, falava com ele, levanta a perna esquerda, ele levantava. Levanta a perna direita, ele levantava. Levanta os braços, ele levantava. Como assim ele não sabe inglês? Eu falei, não se preocupe, Jesus estava traduzindo no ouvido dele. Então, assim, foram experiências, sabe? Porque muitas das vezes a gente
dá uma apostatada, né? Acha que isso só aconteceu lá no passado, né? Que Jesus só fez lá no passado. Não, Jesus fez no passado, faz hoje e vai fazer amanhã, irmão Joel. Aleluia. E vai fazer, basta a gente ter fé, entendeu? Porque mediante a medicina, a minha preocupação era o quê? Eu tenho um bebê de 3 meses, eu vou pegar e vou trazer um homem para casa, a qual vai ser dependente de mim? E eu acreditava em todo momento, Senhor, o Senhor começou, o Senhor vai fazer a boa obra e o Senhor vai restaurar por completo. Eu nunca tive dúvidas do que Deus ia fazer. Nunca tive dúvidas. Eu sou assim, o que Deus me dá hoje, o pouco que eu tenho, eu sou grata em tudo. Glórias a Deus. E nós compramos uma casa no Brasil que não era sonho meu. E eu falava com o Senhor. Eu falava, Senhor, aquela casa não é sonho meu. Eu nunca quis ter, mas era sonho dele. Então, se o Senhor permitiu a gente comprar, é porque o Senhor vai permitir ele realizar esse sonho de morar naquela casa. Porque não era sonho meu, era sonho dele. Entendeu? Então, eu falava com o Senhor, eu falava, Senhor, não é sonho meu, é sonho dele. O Senhor não ia dar algo pra mim que era sonho dele. O Senhor sabe o meu coração, o Senhor conhece. Então, o Senhor sabe que eu nunca tive vontade de ter aquilo. Agora, ele não, ele teve vontade, ele teve sonho. E então, era dele, não era meu. Então, como que eu ia viver aquele sonho? Deus, é muito forte, né? Entendeu? Não tem como. Com isso, eu me recordo uma vez, eu fui na igreja. E antes de eu passar isso tudo, e teve um irmão lá, eu estava usando ele falar com muitas pessoas, a única coisa que ele falou comigo assim, nossa, irmão, você é uma irmã de fé. Só falou isso comigo. E eu pensei no meu subconsciente, falei, fé, fé. Eu tenho uma fezinha, eu tenho fé, mas não imaginava que era tamanha. Que hoje eu compreendo aquela palavra que ele disse. Porque a fé, por menor que ela seja, se você colocar ela em ação, ela tem um poder incrível. Olha aí. Incrível, irmão Joel. Porque você ter fé e acreditar é algo surreal. Porque é como se fosse uma onda, o vento não vem, não bate nas ondas e joga pra lá e pra cá. A nossa fé, ela deve ser algo que mova isso. Porque pelo fato de que você não vai demonstrar sua fé só quando o mar estiver ali, ó, calmo, tranquilo, né? A sua fé, ela tem que ser exercitada quando o mar tá calmo e quando as ondas são agitadas. É aí que você tem que mover a sua fé em todo o tempo. Porque o que eu falo, se você tá passando por um momento difícil, você tem que colocar sua fé em ação. Não é simplesmente falar, eu creio. Porque tem gente que fala, eu creio. Se Deus fizer... Não, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Mas se você fizer, falar e decretar, porque a Bíblia diz, tudo que você proferir, seja para bem ou para mal. Entendeu? Então você tem que usar a tua boca para o bem. Vai acontecer, Deus vai operar. Porque tem gente que fala, mas cria dúvida. Fala assim, será? Será que vai acontecer? Não, vai acontecer. Mesmo que a circunstância diga não, vai acontecer. Mesmo que o médico fala, vai morrer, você fala, vai viver. Porque a última palavra vem de Deus. Quem decreta, quem fala é Ele. Se por acaso fosse da vontade do Senhor, eu não sei como seria a minha trajetória, mas eu descansaria no Senhor, eu saberia que Ele estaria cuidando. Mas pela minha palavra, eu falava, vai acontecer. Ele é milagre. Já aconteceu um milagre. Jesus operou um milagre. Então, em meio àquilo que você está vivendo, eu não sei o que você passa, a sua circunstância, mas declare vida na sua vida, declare bênção na sua vida. Se alguém, por acaso, declarar algo contrário, não, Jesus Ele faz, Ele opera, Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. E eu queria muito trazer um alerta em relação a isso, para todos nós que estamos aqui na América. Muito importante falar isso para quem tá aqui. Porque nós estamos aqui, às vezes a gente deixa, é claro que aqui o trabalho já é cansativo, a rotina é pesada. Mas o que eu venho ressalvar aqui nessa entrevista é o seguinte, não deixa que o trabalho, que o querer adquirir as coisas tome o lugar de Deus. Glórias a Deus. Você tem que tirar o seu tempo e
primeiro é buscar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Ah, mas se eu não trabalhar, eu não pago meu aluguel, eu não pago minhas contas. Paga sim. Se você priorizar a obra do Senhor, Deus vai abrir portas, Deus vai colocar coisas no seu caminho que dá para você suprir todas as suas necessidades. Eu falo isso porque quando ele adoeceu, eu com um bebê pequeno, uma adolescente em casa, eu falei, Senhor, o que vai ser de mim? Porque eu não posso trabalhar, o meu marido tá lá, eu não sei como que vai retornar para casa. O Senhor operou assim, milagrosamente. Mais um milagre, né? Olha, pessoas ajudaram de formas assim, inacreditáveis. Batiam na porta da minha casa, leite pro meu filho, fralda pro meu filho, não faltou. Mantimento para minha casa não faltou. A minha casa foi sustentada pelo Senhor. Glórias a Deus. E ainda o Senhor deu uma reserva para nós. Verdade. Ele, quando acordou, recuperou a consciência, materialista, como ele disse que ele é. Como que tá as coisas lá em casa? Foi. Como que tá as coisas lá em casa? Preocupado, né? Como provedor da casa. Falei, não preocupe que Deus está cuidando. Então, Jesus, ele cuida de você. Prioriza o reino. Sabe por quê? Porque isso aqui é passageiro. É uma caminhada que nós estamos tendo. Mas se porventura hoje você morrer, fica tudo aí. E você, a sua salvação onde está? Para onde vai a tua alma? Onde será a tua eternidade? Adquirir bens não é pecado. Nós podemos adquirir, mas nós temos que saber onde passaremos a nossa eternidade. Onde? Nossa. E lembrando que eu tava assim, colocando realmente o trabalho na frente de Deus, porque o meu patrão falava, tem um trabalho tal, eu pego. Então eu não tava nem vindo na igreja mais. Chegava no domingo eu tava morto, eu vinha mais na igreja no domingo. Inclusive, aí eu voltei a trabalhar, e a gente tem um schedule de casa hoje, que foi bênção do Senhor também. Inclusive, aí eu comentei com ela, falei, a gente tem que começar a largar os part-time pra gente começar a ir na igreja. Olha. Só que eu ficava com medo das casas não conseguir suprir as nossas necessidades. Sim. E foi assim, Deus tem feito algo tão tremendo, que nas casas que nós tínhamos, nós podemos falar que ela triplicou. Olha, glória a Deus, aleluia. O milagre é completo mesmo, né? E ainda nós estávamos com um part-time que estava atrapalhando a gente ainda. Aí a Glaucia falou, a gente tem que largar esse part-time. E eu com medo mas ia fazer falta. A gente largou o part-time e Deus tem dado mais casas para nós, mais casas. Então, assim, Deus é muito poderoso, né? Tem sido algo assim, Deus da época que eu passei mal até hoje, só milagre, só bênção, só bênção. Eu, primeiramente, tenho que agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E tem muitas pessoas que, ao longo desse tempo, pessoas que falavam para mim fazer um vídeo contando a minha história, e eu nunca tive oportunidade. E Deus usou você para nos abençoar com esse vídeo, né? E muita gente falando para mim fazer o vídeo para agradecer. Eu quero agradecer, aproveitar essa oportunidade, a você que orou por mim, né? Tanta gente aqui nos Estados Unidos que orou para mim, no Brasil. Então, só tenho a agradecer o tempo que vocês tiraram para colocar a minha vida diante de Deus. E é por isso que eu tô aqui. Eu creio que eu tô aqui por causa disso, por causa da oração. Por causa da oração das igrejas. Porque se não fosse as igrejas, eu não estaria aqui. E aqueles que contribuíram também. Porque a gente fez o GoFound e foi assim algo que Deus nos surpreendeu. Eu olhava lá, pessoas que eu nem conhecia estavam doando. Então foi algo assim maravilhoso. Muito maravilhoso. E Deus tem suprido. No momento nenhum, Deus deixou faltar nada. Nada, não. Ele só tem a agradecer. Só agradecer. Glórias a Deus. E eu acho que eu fui tão forte também devido às orações, né? Porque eu fui blindada pelas orações e eu acho que isso me fortaleceu. Porque se não fosse, eu acho que o processo foi muito doloroso, foi muito doído. Mas eu tinha uma convicção, eu tinha uma certeza no que Deus ia fazer. Ô, irmão Joel, você pegar e passar tudo que passou. Eu não falei aqui sobre os médicos falar dele sair fazendo diálise. Você sabe uma pessoa que faz diálise, o quanto dependente ela é. E o nefrologista falou comigo, ele vai sair daqui tendo que fazer diálise 3 vezes na semana, isso se não for permanente. Ele saiu do hospital sem fazer diálise, os rins voltou a funcionar perfeitamente, entrou andando dentro de casa. Glória a Deus, amém. O Natal voltou a trabalhar com 30 dias depois e saiu do hospital. Para mim segurar ele esses 30 dias foi difícil, mas ele já voltou a trabalhar. Então, assim, isso tudo é oração. Foi a oração.
Eu não tenho dúvida. A união do povo. Então eu quero agradecer. Como eu disse, não posso citar nomes, senão eu sou tá injusta. Mas todo mundo, toda a igreja, todo o povo, todos aqueles que oraram, todas as igrejas que intercederam por nós. O vídeo tá aí. Qualquer dúvida, a gente vai deixar o número também do telefone, irmão Joel. Se quiserem entrar em contato com a gente, nós estamos à disposição, tá? Nós temos as folhas, depois o irmão Joel pode publicar lá, não sei como que ele faz. Mas é real. O milagre é real. É real e Jesus ele faz. E ele vai fazer na sua vida também. Eu queria falar uma última coisa, irmão Joel. Assim, foi um milagre incrível. Que é da fatura, da conta que chegou do hospital. Olha, tem a não, conta. Pode ficar à vontade pra, se você lembrar, pode falar. Os milagres... O celular tá gravando. Eu tenho que contar dessa conta que foi algo assim maravilhoso. Chegou uma conta pra mim, pessoal, de $500 mil. 431 mil dólares. e alguma coisa. 400 mil dólares. 431 mil dólares. E embaixo estava escrito qual o valor que tava assim, se eu pagasse esse valor, quitaria a dívida, que foi o valor de $430. Sim, então foi algo assim. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus, o milagre é completo, gente. Sim, completo. De 430 Mil. mil dólares. Sim. Caiu pra quanto? 430. 430. Gente, olha. 430.